informações, elas serão as informações que vão subsidiar as próximas aquisições. Então, quando existe uma falha sensorial, nós tendemos a fazer registros prejudicados em função da obstrução deste canal, desta via sensorial, ou, devido à plasticidade, o nosso cérebro encontra meios de compensar esta via que está prejudicada, ampliando os recursos de outras vias. É o que nós constatamos com bastante frequência no caso das pessoas com um quadro de surdez, no caso das pessoas com um quadro de visão prejudicada ou pessoas que não enxergam e que têm a compensação deste canal por outras vias, né, ampliando o potencial destas outras vias, de maneira que elas fazem o registro da realidade externa de uma forma, muitas vezes, bastante completa, bastante similar ao registro que uma outra pessoa que não tivesse esse mesmo prejuízo faria, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que no caso da pessoa que não enxerga, ela tem uma audição ampliada, de forma que a locomoção dela é muito mais guiada pela sua via auditiva, de maneira que ela percebe a distância dos objetos, ela reconhece certos objetos através do som. Bem, esse mundo de representações, ele não é igualzinho para todo mundo, ou seja, nós não fazemos no nosso cérebro, ou não utilizamos no nosso cérebro, a mesma forma de representação que todas as demais pessoas. Cada um tem um estilo, né, um estilo mental de processar a informação e de representar, que é resultado de uma série de variáveis, desde aspectos genéticos, a possibilidade e a exposição a elementos da realidade, né, a sua história de contato com a realidade externa, e especialmente a qualidade da mediação, né, de forma que aquelas informações que uma criança pequena não pôde captar, não pôde identificar ao observar ou ao tocar um determinado objeto, serão complementadas por uma boa mediação quando existem adultos ao redor desta criança que complementam essas informações. De maneira que, muito cedo, ela já dispõe de um dicionário mental, um repertório mental de qualidade, que dá a ela a condição de uma certa independência intelectual para tirar conclusões, para estabelecer relações, fazer associações, sem a necessidade da intervenção de um adulto, né? Então, muitas vezes nós nos espantamos com o tipo de relações que uma criança pequena, de 2, 3 anos, faz entre determinados objetos, porque o repertório que ela possui como base para constituir as suas ideias sobre aquela realidade já é um repertório bastante completo, digamos assim. Isto do ponto de vista da prática, do ponto de vista da educação dos nossos filhos, netos, do ponto de vista da educação infantil, é um dado bastante considerável. Quanto melhor esta base conceitual, quanto mais completa, quanto mais compreensível esta base conceitual, mais autonomia esta criança terá para, a partir das suas próprias ideias, construir os seus pensamentos, vindo muitas vezes a desenvolver certas linhas de raciocínio bastante sofisticadas.
chegando a perceber, a entender ou a explicar coisas percebidas na realidade que muitas vezes um adulto não percebeu, não captou. Então, veja que este mundo das representações, inicialmente, como eu já disse, ele vem a se constituir na nossa mente, no nosso cérebro. Ele passará a ser impressões mnêmicas, ou seja, registros criptografados no nosso cérebro, na área da memória de longo prazo, de forma que terão a possibilidade de serem atualizadas, de serem melhor entendidas e de resultarem em novas aquisições. Então, retomando a linha de pensamento, a minha vida de experiências sensoriais, inicialmente, é a base do meu repertório conceitual. Sou um bebê, aprendo a identificar as coisas que estão ao meu redor, não imediatamente pelos seus nomes, portanto, não imediatamente pela linguagem ou pela língua falada, mas inicialmente pela natureza das respostas cerebrais que determinados estímulos ocasionam. Então, é importante termos clareza sobre a participação do nosso cérebro, sim, nas primeiras aquisições que serão a base do nosso sistema conceitual, do nosso dicionário conceitual. Então, imaginem que se uma criança inicialmente fica privada de material por falta de mediação ou por falta de exposição ou por uma falha no seu funcionamento cerebral, para fazer registros sensoriais da realidade, de maneira que essas primeiras representações, elas acontecem tardiamente, naturalmente a aquisição da linguagem e a aquisição da linguagem escrita ocorrerá com atraso. Então, é bastante importante nós pensarmos no quanto os 2 primeiros anos de vida foram favoráveis ou desfavoráveis na criação da base elementar para o desenvolvimento do mundo simbólico, para aquela preparação para a construção do sistema de leitura e de escrita. Então, voltando, mundo sensorial, primeiros registros. Esses primeiros registros ganham na minha mente uma forma de representação particular. Eles não são registrados da forma como poderiam ser traduzidos pelo adulto, por exemplo. Eles serão registrados da forma como o meu cérebro reagiu à experiência vivida com esses estímulos. A partir daí, essas representações vão se aperfeiçoando, vindo a se constituir num sistema de linguagem quando tudo ocorre dentro do desejável, vamos dizer assim, de maneira que esta linguagem torna ou viabiliza a minha comunicação, o meu contato com a realidade externa. Vejam que nós temos que considerar esse aspecto quando fazemos o diagnóstico de uma criança com atraso na construção do processo
de leitura e de escrita, que tem na sua história um atraso na aquisição da fala, um empobrecimento dos primeiros sistemas representacionais, né? Ou seja, então tem uma criança com 2 anos que não fala mamãe, papai, quero água, quero tetê, só aponta ou faz Então, qual o sistema de representação que foi possível a esta criança construir, que é a base, né, será e já está sendo a base do conteúdo necessário para a constituição da linguagem, para a constituição ou o desenvolvimento das competências, por exemplo, para a leitura e para a escrita. É importante termos a clareza a respeito de como se dá o processamento do pensamento e o processamento da linguagem. O pensamento, ele resulta dessas experiências sensoriais que me permitem precariamente ou me permitem de uma forma ótima a construção de um sistema de representação que será o subsídio para que eu entenda a linguagem como uma forma de comunicação. Então, a maneira como uma criança se refere a um determinado objeto tem a ver com os recursos que ela possuía no momento em que ela construiu a sua primeira forma de representação sobre este objeto. Seja este objeto um ser humano, seja esse objeto um animal, seja esse objeto qualquer elemento que faz parte da realidade. Este sistema ou esta forma de representação, com as suas características, com seu estilo e com a sua qualidade, irá subsidiar a estruturação das primeiras ideias. Ideias quer dizer, então, o entendimento ou aquilo que ela pôde construir como parte do seu mundo interno a respeito do significado, do nome, da função dos objetos da realidade. Esta condição é condição básica para que estas ideias se transformem na estrutura de pensamento. Então, quer eu tenha o desenvolvimento ou tenha vindo a desenvolver uma linguagem que me permita uma comunicação, me permita me fazer entender e entender os outros elementos do mundo ao qual eu pertenço, quer eu tenha construído um sistema de representação bastante particular, que não me deu condições de associar aquilo que eu registrei com a maneira como as outras pessoas se reportam àquele elemento, ainda assim o meu pensamento vai se processar, com mais ou com menos qualidade. Ou seja, o pensamento não depende da estrutura de linguagem para acontecer. Porém, a qualidade do pensamento, sim. Outro aspecto bastante relevante é com relação à qualidade das minhas percepções, né? Ou seja, como os estímulos sensoriais foram percebidos por mim, de maneira que eu tenho um registro adequado do objeto
ou um registro totalmente deformado, me levando a uma estrutura de pensamento bastante patológica, visto que o entendimento que eu tenho sobre a realidade é um entendimento muito particular. Então, lembrem de certos quadros onde a criança desenvolve com determinados objetos uma relação muito particular, que a partir de uma primeira observação não faz o menor sentido, né, para o adulto, por exemplo, porque a forma como ela se relaciona, por exemplo, com o pino da panela de pressão ou com um ventilador no teto, é uma forma muito particular. Isto está diretamente relacionado à maneira como este primeiro contato com esses elementos foi registrada na sua mente, com que características, com que qualidade, possibilitando então que ela tenha ideias sobre esses objetos, que, uma vez integradas, levarão a pensamentos, algumas vezes pensamentos esquizoides, pensamentos com severas alterações no seu conteúdo, ou muitas vezes com severas alterações na sua forma. A psicofísica tem contribuído bastante em estudos mais recentes a respeito de como poderia acontecer esses primeiros registros sensoriais das crianças portadoras do transtorno do espectro autista, de maneira que a sua forma de se relacionar com as outras pessoas, com os objetos e de construir o seu sistema de comunicação seja tão particular. Então, nós temos visto muitos estudos verificando, medindo a capacidade sensorial, e a conclusão que se chega é que, via de regra, a capacidade sensorial, ou seja, a qualidade da resposta aos estímulos do ambiente é, muitas vezes, muito superior ao esperado. De forma que a reação dela àquela experiência também é uma relação inesperada, é uma reação diferente. Então, porque o barulho causa um estado de pânico, porque certos objetos, certas figuras, certos lugares causam uma estranheza para essa criança, porque ela se relaciona com determinados objetos de uma forma particular, o que esses objetos representam para ela, como estão alocados na sua mente, qual o significado que eles têm. E isso esses estudos têm sido possível justamente porque existe hoje elementos para que a gente possa medir a qualidade da percepção sensorial, ou seja, da resposta cerebral frente ou na interação com determinados estímulos. Então, como eu já disse, a gente passa do sistema de representação para o sistema de linguagem e, paralelamente a isto, está acontecendo está se formando a nossa estrutura de pensamento. Essa estrutura de pensamento, como eu já disse, é
condicionada, determinada, influenciada pela natureza das ideias que nós construímos, sendo que as ideias nada mais são do que o resultado daquilo que eu pude perceber a partir do que me foi ofertado ou a partir daquilo que me foi exposto e mediado como o entendimento, me proporcionando o entendimento acerca dos elementos da realidade externa. Então o meu entendimento sobre cada elemento que resulta naquilo que eu estou chamando de ideia. Eu tenho a mínima ideia do que é isto, ou eu tenho uma vaga ideia do que é isto. Eu tenho total ideia do que é isto. Então, o quanto eu sei sobre esse objeto. E estas ideias encadeadas de uma maneira lógica, me levando à construção do raciocínio. A construção do raciocínio, que nada mais é a estrutura do meu pensamento. Então, se as ideias são encadeadas com base numa primeira percepção apropriada, a organização das ideias que se transformarão numa reflexão, se transformarão num pensamento, me dará a possibilidade de um raciocínio lógico. Se o entendimento, aquilo que eu pude construir sobre as características, o significado, a natureza do objeto, resultarem numa ideia distorcida sobre os objetos da realidade, toda a minha linha de raciocínio sobre estes elementos da realidade serão linhas de raciocínio que não têm coerência com a realidade externa e que ficam no nível do delírio, que ficam no nível da alucinação. Então, o sistema representacional é a base para a constituição da nossa linguagem. As ideias resultam deste sistema representacional e elas são os elos que conectados resultam no pensamento. O que me diz a respeito da qualidade desse pensamento é a lógica que existe na conexão entre esses elos. E aí sim eu posso qualificar este pensamento como um pensamento adequado, um pensamento distorcido, um pensamento incoerente, um delírio, uma fantasia, ou um pensamento que me assegura uma boa construção de conhecimento e, consequentemente, uma boa aprendizagem escolar. Tudo isto, né, da forma como eu mencionei, todos esses elementos vão se integrando e se constituindo, resultando no modelo mental de cada um. E esse modelo mental é muito particular, esse modelo mental não é igual para duas pessoas nunca. No entanto, se tudo correu bem, a essência do meu entendimento sobre o objeto tem que coincidir com a interpretação da maioria das outras pessoas. Ou seja, eu não posso entender que isto aqui é um barco e pensar que nada assegura que eu tivesse a condição de discriminar o que é este objeto. Embora para mim ele possa ter um sentido diferente do que tem para o outro, existe algo da essência do objeto que tem necessariamente que ter sido apreendido.
que tem que ter sido captado para que esta relação com o mundo objetivo, com o mundo externo, seja uma relação funcional. E essa é a base, então, para todo o processo de aprendizagem, especialmente para o processo de aprendizagem acadêmica. Sem que esta base tenha se constituído com a devida qualidade, eu certamente terei dificuldade na interpretação da realidade, o que resultará em severos prejuízos, tanto na aprendizagem escolar, como nos relacionamentos, enfim, na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Finalizando, quero dizer que não podemos deixar de considerar, quando pensamos nas aprendizagens escolares e quando pensamos em todo esse processo, que estas áreas cerebrais e estas funções executivas, elas devem ser trabalhadas, elas devem ser investidas, elas devem ser estimuladas através de uma boa mediação para que se construa uma base conceitual universal suficiente para garantir o relacionamento sadio entre as pessoas. Então fica a minha sugestão de que em todos os níveis, desde a educação infantil até a vida acadêmica, enfim, não deixemos de levar em consideração que estas atividades cerebrais, estas funções executivas, que são um funcionamento mais complexo das atividades cerebrais, podem e devem ser estimulados, ajustados, regulados, para que a percepção do mundo seja uma percepção apropriada. Então, eu agradeço, espero que tenha sido útil para que vocês possam pensar em novas proposições e espero estar com vocês numa próxima oportunidade.